foi quando Assim, então, pra mim, era assim, eu nunca tinha conhecido alguém que existe, eu preencher esses pacientes. Eu tinha 13 ou 14 anos. Meu nome é Gabriel e quando eu cheguei na Força Jovem, eu era uma pessoa que usava drogas, eu tinha vícios, eu usava muita cocaína, pó, eu usava tudo que colocava na minha frente e eu usava. Eu não media esforços. Eu descia na biqueira de madrugada, abaixo de chuva, de sol, para mim não fazia diferença. Eu sabia que eu queria preencher aquele vazio que tinha dentro de mim, então eu não media esforços para aquilo. Então aí eu passei a usar cada vez mais e aquilo já não preenchia mais. Então eu comecei a me envolver com outras meninas, aí comecei cada vez mais a me aprofundar nisso, na vida de festa, de droga, mulheres. E foi aí que eu conheci a minha esposa. E aí a gente se conheceu, aí a gente passou a usar droga junto, sair para festa junto e decidiu me morar junto. Só que é aí que começou um casamento destruído. Por quê? Porque a gente não tinha paz. Então, para a gente poder se suportar, o caminho que a gente conhecia era o caminho das drogas. Então a gente passou a usar mais para poder se suportar dentro de casa. E quando a gente se deu por conta, a gente já estava quase tendo uma overdose. A gente teve noites que a gente passou a noite inteira usando droga e tinha uma overdose, estava tendo um princípio de overdose. E foi aí que eu entendi o meu fundo de poço, foi aí que eu olhei, ou eu resolvo esse meu problema, ou eu vou me matar logo, porque a vida que eu tenho levado não vai dar certo para mim. Meu nome é Aline e antes de eu conhecer o Força Jovem, de eu receber o convite para ir, eu era uma jovem muito vazia, sempre tive relacionamentos frustrados. Se os meninos me valorizassem e gostassem de mim, eu era feliz, mas se eles não gostassem, se houvesse alguma crítica em mim, eu já tratava de mudar para que eles continuassem gostando de mim. Até que um dia eu tive um relacionamento que foi bem conturbado, o menino me agredia, então isso eu desenvolvi um trauma quando houve o término do nosso relacionamento. E logo que eu terminei, eu já comecei a namorar com o Gabriel. E o nosso relacionamento ele era bem complicado, bem conturbado, porque eu sempre fui muito curiosa para conhecer droga. E ele era um jovem, um rapaz que tinha como me dar droga. Então ele começou eu queria usar maconha, ele dá um jeito de me dar maconha. Eu queria usar bala, ele tinha um jeito dele conseguir me dar as drogas que eu queria usar. Então a gente começou a usar drogas junto, começou a sair para festa junto, começou a beber junto de madrugada. Então às vezes a gente passava dias bêbado, a gente comprava fardo de cerveja. A gente tomava cachaça quando não tinha condição de comprar cerveja. Então a gente passava às vezes a madrugada inteira em claro e dormia durante o dia. E aí eu comecei a desenvolver dentro de mim que eu não entendia, um vazio muito grande, uma dor muito grande. Então eu comecei a desenvolver ansiedade, eu não conseguia ficar sozinha, eu começava a surtar dentro de casa, eu nunca me automutilei, mas eu me batia nas paredes para que ninguém visse, então eu ficava com os joelhos roxos, às vezes eu arrancava cabelo, então as pessoas não entendiam o porquê daquele vazio, porque para as outras pessoas o meu relacionamento com o meu esposo era perfeito, mas nunca foi perfeito, porque a gente sempre, quando a gente estava junto, a gente tinha que estar bêbado, a gente só ficava separado se a gente estivesse sóbrio, porque a gente não conseguia falar 2 minutos sem se agredir, sem eu agredir ele, sem eu jogar alguma coisa nele. Até que um dia eu estava lá na minha casa, numa madrugada, onde eu estava planejando me matar, onde naquela noite ia dar fim da minha vida. Eu liguei a TV e tinha um pastor lá na televisão e ele me chamou. Ele falou para mim vir até a igreja. E quando eu fui, era bem no sábado, num dia de Força Jovem. Foi um dia que foi difícil para mim vir. Eu sei que tudo em mim não queria estar ali. Mas dentro de mim havia uma decisão de o que eu precisava mudar aquela minha situação, eu precisava mudar aquela minha vida. Então foi quando eu decidi vir, chamei minha esposa para vir junto comigo, a gente veio e foi algo tão bacana porque tinha um obreiro na porta ali na frente da igreja já me esperando. O obreiro não sabia a minha situação, ninguém sabia, mas eu sabia o quão quebrado eu estava por dentro. E o obreiro chegou lá, ele me atendeu super bem, falou super bem comigo. Já entrei numa tribo, já estava ali envolvido, e quando eu fui me envolvendo, fui conhecendo mais. Então ele me convidou para ir no Força Jovem. E quando a gente chegou lá, eu achei aquela pessoa meio doido, porque estava todo mundo sorrindo, todo mundo se abraçava e todo mundo me tratou com muito carinho sem nem me conhecer. Não estava acostumada com aquilo, porque no mundo eu só recebia carinho quando eu tinha alguma coisa para oferecer. Dos meninos era quando eu dormia com eles.
com as meninas era quando eu tinha alguma coisa para oferecer financeiramente. Então, quando eu cheguei lá, os obreiros, os jovens, todo mundo veio me abraçar, me recepcionou muito bem. E aí eu fui entendendo que eu não precisava do que o mundo me oferecia, eu não precisava das drogas e de festa, mas eu precisava, assim, de ajuda de Deus. Quando eu recorri a Deus, que a obreira cuidava de mim, ela falou assim, você tem que recorrer a Deus, você não pode ser sentimental. Então eu entendi que eu não podia mais ser sentimental, que eu não podia mais depender de elogio de pessoas, de ninguém. Eu entreguei aquilo no altar, eu entreguei todo aquele sentimento, toda a minha família no altar, porque eu era muito apegada a eles. Aí eu entendi que eu precisava de Deus. Mas eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida, que foi, todo dia, Deus e o diabo vão te fazer uma proposta, mas tu sabe para quem tu vai dizer sim. E ali foi que eu decidi, eu vou falar sim para Deus. E eu botei toda a força, cada vez que vinha fissura pela droga, a vontade de usar a droga, eu falava, não, eu não quero mais isso. Aí eu larguei a droga, nosso casamento já tinha começado a melhorar, mas ainda havia aquele vazio dentro de mim. Aí ainda havia aquela falta de felicidade dentro de mim. E foi quando eu decidi, não, eu preciso do Espírito Santo. Aí eu botei toda a força, a mesma força que eu botava para receber, para ter droga, porque eu descia para na biqueira, que eu fazia de tudo para usar droga, a mesma força que eu colocava, eu passei a colocar pelo Espírito Santo. Aí eu botei toda a força, toda a força. Aí foi quando, numa vigília do Força Jovem da FJU, e naquele dia eu entendi o porquê que eu não tinha o Espírito Santo. Eu já entendi a necessidade dele na minha vida, mas eu não entendi o que faltava para mim entregar. E aquele dia eu entendi, faltava entregar a minha mente. Enquanto a minha mente não fosse de Deus, eu ainda teria aquele vazio, eu ainda teria uma mente voltada às coisas do mundo. E foi quando eu decidi, não, meu Deus, a minha mente é tua a partir de hoje. Eu não quero mais ouvir a mim mesmo, não quero mais ouvir o diabo, eu quero ouvir o Senhor. E foi quando eu decidi, ali, no momento que eu entreguei a minha mente para Deus, aí o Espírito Santo veio sobre mim. Aí veio a certeza, eu que era um jovem complexado, cheio de dúvida, de angústia, eu era um jovem cheio de medo, eu tinha complexos, eu achava que nada ia dar certo para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Quando eu entendi que eu precisava de Deus, eu coloquei força naquilo. Eu lembro que eu sacrifiquei e entreguei no altar. E logo depois, não deu muito tempo, uns 4, 5 meses, eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu entendi que Deus, ele sempre cuidou de mim. Mas eu não consegui enxergar ele na minha vida. Então Deus, ele desceu sobre a minha vida, os meus olhos se abriram e eu pude entender. Eu pude ver a mudança de dentro para fora. Eu que era uma pessoa que precisava de elogio das outras, não precisava mais. Eu que me sentia vazia, que eu me sentia assim rejeitada por todo mundo, não era mais, porque Deus era comigo. Poxa, eu tinha recebido meu pai aquele dia, ele estava cuidando de mim, ele cuidaria até o resto da minha vida, enquanto eu permanecer com ele. Então o meu casamento foi transformado, houve uma mudança de comportamento, eu passei a valorizar meu marido, eu que não valorizava. Comecei a me valorizar como mulher, comecei a cuidar de mim e a cuidar do meu casamento. Comecei a olhar para mim, mudar os meus defeitos dentro do casamento para que o nosso casamento pudesse ser melhor. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, houve essa mudança que veio de dentro para fora, automaticamente. Aí passou a mudar meu casamento, passou a mudar a minha vida financeira, a gente passou a ter uma empresa. Eu que era apenas um jovem, eu passei a ter pessoas que tinham 3 vezes a minha idade trabalhando com a gente, porque eu tinha o Espírito Santo comigo. Então eu passei a ter aquela certeza, aquela força, que aonde eu botava a planta dos meus pés, Deus ia estar ali comigo. Aonde eu fosse, Deus ia estar comigo. Eu que eu tinha medo de tudo, eu passei a ter coragem, eu passei a ir lá na frente, eu passei a ter paz. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida, hoje eu não me arrependo e sem sombra de dúvidas, eu tomaria essa decisão mais 1000 vezes. De poder ter esse privilégio de estar com Ele, vivendo, tendo uma vida com Ele. Essa foi a melhor escolha que eu fiz.